Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Vou botar o óculos aqui só para leitura, mas já vou tirá-lo já já. Quem quer receber uma palavra de Deus aí? Amém? Quem quer? Nós estamos aqui entendendo nisso, que Deus, Ele nos atrai à presença dEle, nos chama para que nós possamos também ser ativados na nossa fé, para que realmente essa palavra venha e gere convicção. Por quê? Porque a fé é uma firme convicção, é uma certeza, e ela tem o poder de gerar fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós queremos ser ministrados a respeito dessa palavra. Essa palavra que eu vou compartilhar, provavelmente esse texto, um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Se realmente formos perguntar aos aqueles que menos estudam a palavra de Deus, aqueles que conhecem poucos textos da palavra de Deus, ou até mesmo as crianças que estão aprendendo, provavelmente já ouviu uma parte desse texto, alguns versículos desse texto, mas isso tira de nós um aprofundamento, um mergulhar mais, pelo simples fato de nós olharmos e falar assim: mas poxa vida, é de tão simples entendimento. Mas nesses textos que nós julgamos de simples entendimento, eles têm significados profundos, onde Deus, Ele ensina o seu povo, onde o Espírito Santo traz revelações profundas, onde nós somos ministrados em nome de Jesus. Eu estava aqui orando, louvando a Deus, e o que vamos falar, muitas das vezes nós temos uma tendência de colocar certos títulos, até mesmo numa pregação nós colocamos título. Nós olhamos para a vida de uma pessoa e às vezes nós a intitulamos. O Jaci é o dono da Constru Júnior. Nós logo lançamos um título, que ele é o responsável, ele é o dono da Constru Júnior, ele é o esposo, e da Edna, ele é o esposo da Edna. E logo nós começamos a lançar os títulos. Mas quem verdadeiramente nós somos? Quem verdadeiramente eu e você somos? Para que fomos criados? Talvez as pessoas olhem e falem: aquele ali é o pastor Vitor, ou o pastor Cadu. Mas antes de sermos pastor, nós somos um filho de Deus, escolhido para poder manifestar o reino dele aqui nessa terra. Então não é porque eu tenho um título. Conversando, Aristide, aquela conversa que você teve comigo, e depois uma reunião essa semana, pastor Cadu, e nós estudamos a palavra de Deus. Aquilo que você falou que você quer se preparar para ser, você já é. Aquilo que você disse que você quer se preparar, você já é. Às vezes nós achamos que precisamos de um título para subir no altar, para poder louvar, para poder tocar. Mas se Deus, Ele estabeleceu que nós somos, por exemplo, quando Samuel vai ungir Davi, naquele momento ali, para Deus, Davi já é o rei de Israel. Ele já é o rei. Por quê? Porque ele já tinha rejeitado a Saul. Deus já tinha rejeitado Saul e já tinha escolhido aquele que iria assumir o trono. É verdade que um dia ele ia assentar verdadeiramente no trono, mas no coração de Deus ele já é. Como que ele é? Como que Davi é?
nós vamos ver algumas qualidades em Davi. Não só no rei Davi, no homem segundo o coração de Deus, mas ainda no garoto que foi ungido, o futuro rei de Israel. E uma das primeiras qualidades de Davi é ser fiel. Ele era fiel. A fidelidade o leva até aquela posição de destaque, e reinou por 40 anos em Israel. Então nós precisamos entender que nos momentos difíceis, nos momentos de prova, a fidelidade vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque em outro texto vai falar que Davi pastoreava as poucas ovelhas do seu pai Jessé. Poucas ovelhas. Talvez a profissão dele não era uma profissão de destaque. Ele não era um guerreiro como os seus 3 irmãos mais velhos. Ele não era um soldado que estava na frente da batalha. Mas a fidelidade a Deus, independe da estatura, Deus o pega e o coloca nesse lugar de maior destaque. Deus o coloca nessa posição onde Saul mata milhares e Davi mata os seus 10 milhares. Porque é assim. Gigantes vão se apresentar diante de nós. As lutas, elas vêm para todos. Mas se eu e você somos fiéis a Deus, se eu e você mantermos os olhares fixos no Senhor, quando eles se apresentarem, nós vamos passar e vamos vencer qualquer adversidade. Nós vamos superar qualquer adversidade. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer entendendo o nosso lugar em Deus. Davi, quando entra para enfrentar Golias, ele entende o lugar dele em Deus. Quem é esse incircunciso para lutar contra o exército de Deus? Ele vem contra mim com espada, lança, escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Então ele vence a batalha. Mas eu não vou falar de Davi e Golias. A pastora Érica já ministrou essa semana, na terça-feira. A pastora Cristina ministrou na outra terça-feira. Foram 2 terças-feiras falando sobre Davi e Golias, em 2 visões diferentes, mas revelações profundas em Deus que nós tivemos. Vou falar do Salmo 23. Abra lá, o Salmo 23. O Senhor do Salmo 23. Quem é esse Senhor do Salmo 23? Nós vamos participar da ceia daqui a pouco, após sermos ministrados por essa palavra. Eu quero trazer um entendimento sobre cultivar e guardar. Desde o princípio da criação, Deus nos fez com um propósito. Ele nos estabelece, nos fez homem e mulher, nos coloca nessa terra, no jardim, e Ele então dá uma direção para que nós possamos multiplicar. Nós temos famílias, nós obedecemos a essa ordenança de Deus, constituímos família, crescei e multiplicai. Mas Ele fala também para a gente sujeitar essa terra, para cultivar essa terra e para dominar essa terra. Nós, o ser humano, ele recebeu essa ordenança de Deus. Só que o pecado desvirtuou esse propósito inicial, nos tirou desse propósito, e somente em Jesus nós conseguimos retornar novamente para esse lugar de cultivo, esse lugar de guardar, de entender. Nós estamos falando de cuidar de ovelhas como Davi hoje? Não. Nós não estamos falando de ovelha mais. Nós estamos falando de cultivar a terra, de plantar? Não, nós não estamos falando de cultivar a terra e plantar. Apesar de que possamos até ser aquele que vai cultivar a terra, que vai preparar, que vai plantar, que vai semear. Possamos até ser aqueles que vão cuidar de ovelhas, como ainda existe pastores de ovelha. O Brasil ainda tem muitos, no nordeste do país principalmente. Se você
ainda não viu, depois você acessa um vídeo no YouTube, eu vou postar ele lá no grupo da igreja, para você ver o que é o cuidado de um pastor de ovelha, de ofício. Um pastor de ovelha de ofício. Um pastor de ovelha de ofício, ele leva as ovelhas para o pasto, para o lugar onde elas vão receber o alimento, e elas saem e ficam o dia todo pastando, elas ficam o dia todo ali comendo, e no final da noite elas retornam para o aprisco, para o lugar de cuidado. Essas ovelhas, elas não se perdem. Essas que ficam no meio da caatinga, que se espalham durante todo o dia, misturam com outros rebanhos, se envolvem em outras propriedades, mas ao final da noite ela retorna, porque ela sabe do perigo. Como que ela retorna? Como que ela sabe o caminho? Ela tem guias, ela tem pessoas, tem aquela que é a guia, que anda com o sininho, ela vai sinalizando e ela volta, e todas as outras voltam. E se tiver alguma ovelha doente, o pastor das suas ovelhas reconhece pela pegada das ovelhas. Só pela pegada de uma ovelha ele reconhece se ela está doente ou não. E ele vai então e derrama óleo na cabeça dela, porque o óleo é a proteção, o óleo é a unção, é o cuidado. Só para a gente entender. Mas vamos para o Salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém e amém. Eu falei de títulos, iniciando, para a gente entender que não é o simples fato de ter um título de um pastor que significa que eu fui chamado para cuidar. Eu não preciso ter um título de pastor para que eu cuide. Mas pastor, eu estou cuidando de quem? Você está cuidando da sua esposa, você está cuidando da sua casa, você está cuidando dos seus netos, você está cuidando dos seus amigos, você está cuidando da sua família, você está cuidando também de pessoas que você está influenciando de alguma forma. Então o cuidado, ele é muito amplo. Eu e você vamos sempre estar cercados de cuidado. Primeiramente, de Deus, nós somos cuidados por Ele, mas eu e você também vamos expressar esse cuidado àqueles que estão à nossa volta. Por exemplo, quando você ora para uma pessoa, você de alguma forma, você está cuidando dela. De alguma maneira você está se preocupando. Eu estava, antes de vir para cá, lá em casa, tomei um café. Lembrei de um irmão nosso aqui da igreja, de uma família. Ajoelhei na cadeira onde eu estava sentado. Orei e entreguei a família nas mãos do Senhor. Clamei por cada um deles. Acabei, terminei e mandei uma mensagem para o irmão, mandando declarações de fé para ele, para que Deus acenda de novo no coração dele, queime de novo no coração dele essa paixão. Então, de alguma maneira, ele é meu amigo, eu gosto dele, eu sempre que posso estou com ele, eu conheço a família dele, eu cerco eles de cuidados,
mas eu me preocupo com eles e eu também quero vê-los bem, quero vê-los avançando na presença de Deus. Se Deus, Ele é aquele que cuida de nós, e Ele é, eu afirmo que Ele é, Ele quer nos ver também avançando. Eu e você precisamos avançar, entendendo primeiramente que Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que cuida de nós, que nos protege, e que se Ele é esse que nos guarda e nos protege, e Ele é, como diz o primeiro versículo, nada vai nos faltar. Pastor, mas nada vai nos faltar? Não. Estávamos ali atrás, antes de começar o culto, né, Ivonildo? Falando como Deus, Ele é tão cuidadoso. Ivonildo destacou aqui, na sexta-feira ficamos sem energia, por algum tempinho. Alguns um tempo maior, outros um tempo menor, outros ontem ficaram sem água. Mas olha a nossa dependência, luz e água. A nossa dependência. Deus guardou o povo dele, sustentou o povo dele no deserto por 40 anos. 40 anos. No deserto não tem como tirar o alimento da terra, porque a terra ali não tem a água, né? Se tivesse água, mas muito seco, muito árido, não tem como colher, então plantar e colher os alimentos. E eles tinham que depender de Deus. O maná descia do céu todos os dias. O cuidado de Deus era tão grande que não faltava nada. Mesmo para um povo rebelde, como eu e você somos. Ah, eu não sou não, pastor. Ah, a gente acha que não é, né? Mas a gente é. Murmurador, a gente reclama à toa. Se está calor, a gente reclama. Por exemplo, muita gente vai reclamar hoje, nós estamos sem usar ar-condicionado aí atrás. É porque a empresa não conseguiu nos atender dessa semana, o calor explodiu, todo mundo ligando, todo mundo pedindo. Eles não conseguiram dar conta do serviço deles e nos deixaram aí sem a assistência que nós precisávamos. Só está funcionando esse aqui. Mas quantos anos a humanidade viveu sem ar-condicionado? Mas reclamamos. Mas nós precisamos entender o cuidado de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: Deus tem um destino para nós. Deus, Ele tem um destino para nós. E o destino, mesmo que o mundo interprete de forma diferente o destino de Deus não é a nossa destruição. O destino de Deus não é o nosso fim. O destino de Deus não é a nossa morte. Pelo contrário, Ele intervém na história para nos dar vida. Então, o primeiro propósito que nós precisamos entender é que Deus, Ele veio para me dar vida, e vida em abundância. Jesus falou: o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, se Ele veio para dar essa vida e vida em abundância, nós precisamos entender: Jesus, Ele é esse Senhor. Aqui do Salmo 23, Ele falou assim, um outro texto em João: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Então o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Remetendo novamente a Davi, lembra lá do urso e do leão que atacaram o pequeno rebanho do seu pai Jessé, e Davi, com a vara, com o cajado, ele vai proteger as suas ovelhas. Ele vai dar a vida dele para proteger
as ovelhas. Talvez, para muitos, matar um leão é assim algo impossível. Querido e querida, os leões, eles se apresentam todos os dias diante de nós. A Bíblia fala que o diabo, ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos tragar. Ele fica louco para poder nos destruir. Ele fica querendo nos tirar, nos desvirtuar da presença de Deus. Mas lembramos que o bom pastor está cuidando de nós. E se Ele cuida de nós, o diabo não pode nos tocar. Ele não nos toca. Não tem como ele nos tocar. Agora, quando você está cuidando dos seus, e tem algumas aqui, algumas mulheres aqui, alguns aqui, que cuidam dos netos. Quando você está guardando os seus, você está sendo um pastor, uma pastora. Quando você está ali orando pelos seus, você está enxotando as moscas, porque nós não temos como proibir que o inimigo ele sobrevoe sobre as nossas cabeças. Mas eu tenho como proibir dele fazer ninho na minha mente. Então, nós precisamos entender isso. Vai ter momento que nós vamos ter que enxotar as moscas, guardar, nos levantar. Semana passada, conversando com uma irmã aqui da igreja, e ela falando da alegria dela, da filha agora correspondendo às coisas de Deus, Deus fazendo a obra, começando a fazer a obra novamente na vida da filha, no relacionamento. E aí eu falei com ela: irmã, você lembra quando eu te falei que o maior cuidado que você poderia ter com a sua filha era orar por ela? Ela falou: lembro, pastor. E ela lembrou, e ela tem orado, Deus tem feito a obra. Mas ela deu alguns passos e voltou, falou: pastor, eu sei que a oração, ela é poderosa. Mas tem momentos, pastor, que nós vamos ter que levantar e mandar o diabo bater em retirada. Exercer a nossa autoridade. Eu falei: é verdade. Tem momentos que nós vamos ter que sacudir a poeira mesmo. Nós vamos ter que levantar e nos posicionar. Por quê? Porque o diabo ele quer nos abater. Ele quer de todas as formas nos colocar tristes, caídos, oprimidos, mas Deus não. Então eu preciso ter o olhar do Senhor, o olhar desse bom pastor, que fez e faz e continua fazendo. E eu tenho que em todo tempo me posicionar e me preparar, entendendo que numa vida diária, ela vai exigir de mim alguns sacrifícios. Cuidar de alguém requer sacrifício. Você vai ter que sacrificar o seu tempo, o seu conforto. De alguma maneira você vai precisar estar com os seus olhares atentos. Por quê? Porque vai requerer de nós uma entrega maior, uma confiança maior. Então, cuidar, cultivar, vai requerer de mim e de você um esforço maior. Quem aqui já plantou alguma coisa? Já semeou na terra, já plantou, já cuidou, já cultivou de algo? Não requer um esforço? Não só um preparo, que você prepara aquele lugar para receber a semente, mas mesmo depois de lançada, você vai continuar o cuidado. Você vai continuar. Irmão José gosta muito de cultivar lá. Ele tem o terreno lá do lado da casa dele.
Um dia eu fui lá tomar um café com eles, e ele falou: pastor, vem cá, vou te mostrar aqui. Aí ele tem lá uma pequena horta, ele planta feijão, planta fava, planta milho, planta tudo quanto é coisa, mas requer dele um cuidado. Imagine debaixo de um sol que estava esses dias, você cultivar a terra. Não é fácil, mas eu e você precisamos entender que na vida, nada vai vir sem realmente eu e você nos entregarmos por completo. Se eu e você não entendermos que tudo vem através do sacrifício, se hoje eu e você temos o acesso, foi pelo sacrifício de Cristo. Se eu e você queremos conhecer mais, e eu creio que nós queremos conhecer mais Deus, nós vamos ter que nos esforçar mais para estudar essa palavra. A minha carne vai querer estudar a palavra? Lógico que não. Eu vou encontrar tempo para estudar a palavra? Não. Se eu não separar esse tempo e deixar as outras coisas, não. Não vou conseguir. Agora eu tenho que tomar uma decisão. Eu tomo e escolho a melhor parte. Lembra de Marta e Maria? Jesus gostava sempre de estar na casa deles. Marta, Maria e Lázaro. Jesus sempre gostava de estar à mesa com eles. Porque nós vamos falar um pouquinho sobre a mesa. A mesa é esse lugar onde Deus ele vai preparar. O Salmo fala que prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Nós não lutamos contra pessoas mais. Tá? Entenda isso. Tem gente que ainda fica querendo se vingar, fica querendo ainda mostrar para os outros aquilo que ele é, aonde Deus colocou ele. Para com isso. Nós não precisamos disso. Nosso nome tem que ser conhecido nos céus e no inferno. Aí sim, o inferno tem que ouvir e tremer. O diabo ele tem que saber que com nós ele perde. Ele pode até se levantar, porque ele se levanta e tenta de novo, mas ele vai perder de novo. Ele perde de novo. Agora Marta e Maria estavam ali sendo privilegiadas com a presença de Jesus. Quem não gostaria de hospedar Jesus? Lógico, todos gostariam de hospedar Jesus. Mas, entendendo o cuidado, talvez a gente, nos olhares, num olhar rápido, numa percepção rápida, entender cuidado, talvez a gente pensaria assim: Marta está cuidando melhor de Jesus, porque é ela que está preparando os alimentos, ela que está ali preocupada com a limpeza da casa, ela que está ali preparando talvez o quarto onde Jesus vai repousar. Mas Jesus fala que Maria, que estava sentada aos seus pés, escolheu a melhor parte. Ela que escolheu o melhor lugar. Maria. Pastor, mas Jesus gosta de pessoa preguiçosa? Não. Jesus gosta de pessoas que escolhem estar com Ele. Porque o simples fato de estar com Jesus, quando eu estou com Ele, é um local onde eu escolho estar. Não é só estar aqui no local físico, pode ser no meu quarto, pode ser na rua, pode ser debaixo de uma sombra, numa árvore. Por quê? Porque como nós somos a igreja de Cristo, Jesus falou: onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então nós não dependemos mais do local físico. Eu, por onde eu vou, eu sou um embaixador, um representante do Senhor. Por isso que eu falei que você já é, Aristide. Por quê? Porque é aonde Deus te coloca, é aonde Deus te chama. Se você estiver na presença dEle, você já é. Não precisa do título. O título, ele pode até vir por consequência, mas
local onde Deus nos estabeleceu, esse lugar da presença dEle, é o melhor lugar para se estar. No centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para se estar. Então, queridos, além de entendermos que a vida requer de nós sacrifícios, nós teremos também recompensas. Por quê? Porque você imagine quando você impor a mão sobre a cabeça de uma pessoa e ela for curada. É grandioso demais, é lindo demais. Quando você orar por uma pessoa e Deus restabelecer a saúde dela, levantar. Quando você colocar as mãos sobre a vista de uma pessoa e Deus abrir de novo a visão dela, pode ser no campo físico ou no campo espiritual, porque tem muita gente enxergando por aí, mas vivendo uma vida cega espiritualmente. Não entendem nada das coisas de Deus, não compreendem nada sobre o reino de Deus. Elas até se intitulam pessoas capazes, pessoas conscientes, pessoas inteligentes, pessoas com uma boa formação, pessoas com bom entendimento de mundo, mas se eu não entendo o mundo partindo de uma visão cristocêntrica, eu ainda não compreendi o propósito de Deus. Porque eu preciso ter os olhares de Cristo para me entender a humanidade. Deus intervém na humanidade, Ele envia o próprio Filho, porque Ele tem esse olhar do amor, esse olhar de graça. Jesus, quando viu as multidões, Ele se compadeceu, se moveu de compaixão. Por quê? Porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Sem pastor, a ovelha fica perdida. Sem pastor, a ovelha fica sem direção. Entenda que eu não estou falando de título. Eu estou dizendo que você é aonde Deus te coloca, aonde Deus te planta. Porque se você cuida, se você guarda, você já é. Então, de alguma forma, você é aquele que manifesta cuidado. É verdade que no decorrer da história do povo de Deus, Deus vai chamar. Abraão era pastor de ovelhas, Isaac era pastor de ovelhas, Jacó era pastor de ovelhas. Nós precisamos entender, Davi, pastor de ovelha. Moisés, quando Deus vai falar com ele, pastor de ovelhas. Por que Deus está chamando esses pastores? Porque eles aprenderam o que é cuidar, o que é guardar, o que é proteger. Moisés, na primeira investida dele com 40 anos, com todo o seu vigor, com todo o seu intelecto, com toda a sua formação egípcia, Moisés tentou fazer pelo seu braço. Ele tentou resolver a situação do povo de Deus, do povo hebreu, pela sua força. Não deu certo. A gente sabe o que deu. Deu morte. Então, quando eu e você tentamos pela nossa força, não vai dar certo não. Não é pela nossa capacidade, é pela nossa dependência. Quando ele vai, depois de 40 anos pastoreando ovelhas que nem dele era, era do sogro. Deus vai chamar ele, mas ele vai falar assim: Deus, eu não sou capaz, eu não posso. Mas é exatamente esse tipo de pessoa que Deus precisa. Aquele que diz que não pode, aquele que diz que não consegue. É essa pessoa que Deus quer. Por quê? Porque ela não vai se vangloriar. Ela vai entender que é Deus que está com ela. Lembra quando o povo se corrompeu e fez o bezerro de ouro? Moisés desceu, estava ali recebendo as tábuas da lei. Deus falou: Moisés, eu vou acabar com esse povo. E vou levantar uma nova geração. Moisés falou: não, essa promessa não é minha.
Essa é de Abraão. Esse povo é seu, Deus. Você que me chamou para libertar o seu povo. Esse povo é seu. Ah, então eu não vou com vocês. O meu anjo vai. Vocês podem ir. Moisés falou, não. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque ele sabia dos perigos que eles iriam enfrentar. O vale da sombra da morte, a qual o texto que nós lemos fala, é um lugar de perigo. E em um determinado momento da nossa vida, nós vamos passar por esse lugar. No vale da sombra da morte. Pastor, eu não quero passar nesse lugar não. Um dia você esteve, né, Aristide? No vale da sombra da morte. Sozinho, lá no hospital. Jesus foi lá e falou com ele. Ele estava lá no vale da sombra da morte. Desenganado pelos médicos. Lá, nesse lugar terrível. Um dia nós vamos passar por lá. Talvez se você falar isso para um garoto, para um jovem, ele vai falar, não, eu não vou passar por lá. Porque ele ainda não tem maturidade de entender que ele vai ter que passar uma vida de sacrifícios aqui nessa terra. Não tem como receber a coroa de glória sem passar por esse lugar de uma entrega completa. Não tem como eu ser coroado de glória sem eu descer primeiro. Jesus toma a figura de servo. Ele desce, ele abre mão do seu lugar e ele desce. Mas Deus o exaltou e colocou ele acima. O nome dele está acima de todo nome. Então, querido, o caminho para que eu e você possamos marcar essa geração, deixar um legado duradouro aqui nessa terra, nós vamos precisar entender que o modelo e referencial é Jesus. Não tem outro. E Jesus foi à cruz. Então entenda isso. Pastor, não estou aguentando mais essa minha luta. Para com isso. Entrega ela para Jesus. Troca o fardo com Ele. O fardo dele é leve, é suave. Ele já levou sobre si todas as nossas dores, cansaço, enfermidade. O castigo que estava sobre nós foi sobre Ele. Então nós não temos mais que ficar parados, murmurando, reclamando. Não! Nós só temos que louvar e bendizer a Deus. Por quê? Porque quando no meio da luta, da adversidade, eu consigo adorar a Deus, cadeias são quebradas, algemas, elas são soltas. Então eu consigo entrar num lugar de contemplação, eu consigo entrar na presença do Senhor e eu não vou mais temer, porque Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado. Nós olhamos para Davi e falamos com muita propriedade a respeito da vida de Davi, mas você acha que esse cara não teve lutas? Não só as lutas físicas, que eu acho que essa foram as lutas mais fáceis para Davi. As lutas físicas, os inimigos que ele matou, esse foi mais fácil. Agora, a maior dificuldade dele estava dentro da casa dele. Os lugares mais difíceis de serem tratados na minha e na sua vida, os lugares mais difíceis de receberem testemunho será na nossa casa, onde as pessoas nos conhecem, onde elas sabem quem verdadeiramente nós somos. Esse vai ser o lugar mais difícil. Por exemplo, muitas pessoas falam: pastor, eu quero ser um missionário, quero ir para a África. O que você tem feito para ir para a África? Quantas pessoas você já ganhou aqui? Quantas famílias você ajudou aqui já? Quantas pessoas, quantas vezes você subiu o morro para assistir alguém?
Quantas vezes você já evangelizou alguém, já saiu pelas ruas evangelizando alguém? Antes de ir para a África, nós temos que ganhar a nossa rua primeiro. Não ganhamos nem a nossa rua ainda. E sonhamos em ir para a África. Deus vai separar alguns para ir? Vai. É verdade. Deus separa alguns para ir para esse lugar específico. Mas nós precisamos entender que estar na presença de Deus é o melhor lugar. Estar na presença dEle. Porque se eu estou na presença dEle, eu vou receber dEle um lugar seguro, um lugar onde eu tenho água fresca, um lugar onde eu tenho revelações, um lugar onde eu posso me lançar aos seus pés e os perigos, as dificuldades não vão me desviar de um propósito. Queridos, a Bíblia fala que nós somos peregrinos em uma terra. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. E o caminho de um peregrino, ele é um caminho perigoso. Tem assaltantes durante a noite. O caminho de um peregrino, ele corre risco de vida a todo momento. É como se você hoje, eu e você hoje, tivéssemos que caminhar em uma favela ali no Rio de Janeiro, durante a madrugada, caminhando ali. Você imagina, você vai estar seguro? Conta-se uma história de uma senhora, uma mulher de oração, aquela senhorinha do coque, que sempre estava em oração. E o culto delongou mais naquela noite. Ela estava num morro carioca. O culto delongou e ela esticou na oração. E o horário avançou e já era 10 horas. Fechou a igreja, foi para casa. A casa dela era um pouquinho distante do local de reunião. Ela lembrou que tinha um atalho, que se ela passasse por um terreno baldio, ela já dava na rua dela, quase de frente à casa dela. Ela falou: vou passar por esse lugar. Vou passar por esse lugar, que aí eu vou adiantar, chegar em casa mais cedo, para não ter que dar a volta. E ela desceu, passando por esse lugar. Na hora que ela entrou para esse lugar, os bandidos abordaram ela. Perdeu. É o famoso perdeu, né? Perdeu. Falaram com ela. E ela tranquila da vida. Tinha acabado de estar na presença de Deus ali, convicta da fé dela. Quando eles falaram perdeu, no meio do escuro ali, os bandidos falaram com ela assim: mas a senhora não está com medo? Ela falou: eu não. Mas por que a senhora não está com medo? Porque morto não tem medo. Os bandidos saíram correndo. Os bandidos saíram correndo. Morto não tem medo. Eles acharam que ela era alguém que levantou, né, no túmulo. Mas eu e você precisamos estar mortos para as coisas dessa terra. Sacrifício. Aquela mulher tinha convicção da fé dela. O que é perder um celular? O que é perder uma carteira com dinheiro? Talvez vai nos fazer falta para ir no mercado no outro dia, comprar um leitinho, ir na padaria comprar um pão. O que é talvez até levar um tiro e morrer, se nós já temos a vida? O que é isso? O apóstolo Paulo vai falar: eu não sei se eu quero ficar ou se eu quero partir. A minha vontade é de partir logo, mas eu sei que eu ainda tenho algum propósito em ficar aqui. Se eu ainda tenho algum propósito de ficar aqui, vou continuar fazendo a obra de Deus.
Ele entendeu, nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do passado, nem do porvir, nem anjos, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos tirar desse lugar da presença, do cuidado. Eu e você precisamos ser aqueles que vão entender que o bordão, o cajado de Deus, que representa a autoridade, a provisão e a aceitação, que é o lugar da mesa que Deus prepara para nós, a bênção dele, que é ungir a nossa cabeça com óleo, ela vai transbordar o nosso cálice, que é a provisão, que é o sustento, que é as delícias de Deus, que Deus tem para nós, foram comprados por Jesus na cruz do Calvário. Foram adquiridos por Jesus. E se foi adquirido, o inimigo não pode nos roubar isso. Ele não tem o direito de nos roubar isso. Ele sabe que ele já perdeu. Por quê? Porque o preço que foi pago, o mundo espiritual, a moeda do mundo espiritual é uma moeda diferente da nossa aqui terrena. A moeda aqui no Brasil é o real, nos Estados Unidos é o dólar, mas a moeda do campo espiritual é o sangue. Se compra no mundo espiritual através do sangue vertido. Pastor, então eu tenho que continuar fazendo sacrifícios? Não, o sacrifício de Cristo, ele é o sacrifício perfeito, ele é o cordeiro que foi imolado. Nós não precisamos mais, porque todas as vezes que nós lembramos daquilo que ele fez, nós aceitamos, nós assumimos esse lugar, nós estamos declarando que o sangue nos comprou, nos redimiu, o sangue, o preço foi pago, e eu e você hoje fomos adquiridos como essa propriedade exclusiva de Deus. Por isso eu recebo cuidado, por isso eu sou guardado, eu sou sustentado, e por isso também eu vou fazer isso com outras pessoas. Não tem como eu ser egoísta, eu receber e reter, receber e reter. Lembra Jesus falando com a mulher samaritana? Que se ela soubesse quem estava pedindo aquela água, ela que pediria e ele lhe daria a água da vida. E aquela água seria nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Só que a samaritana, e eu fecho aqui, a samaritana entendeu que essa fonte precisava jorrar. Lembra do texto? Ela imediatamente, fala assim, imediatamente ela foi até a vila e contou para aqueles, falou assim: vem e vê, se não é aquele a quem nós esperávamos, aquele a quem os profetas se referiram. Vem e vê. Ela, Aristide, se tornou uma missionária em poucos minutos depois da sua conversão. Poucos minutos depois da conversão dela, ela já era uma missionária. Mas não tem que saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não? Não. Tem que passar pela escola dominical, não? Não. Apesar da gente entender que nós devemos estar e aprender mais do Senhor todo dia. E eu creio que ela continuou aprendendo de Deus. Mas imediatamente, por quê? Porque não há nada mais poderoso nessa terra, Felipe, do que o testemunho. Aquilo que Deus fez na minha vida, eu conto para outros. Porque o testemunho ele arrasta, o testemunho ele é poderoso demais. Eu não estou falando de uma palavra que eu li, eu estou falando daquilo que eu sou, daquilo que aconteceu comigo. Então é o testemunho que vale. Quando eu entender esse lugar, se eu souber só
falar, ir lá fora e falar com as pessoas: vem cá, vem e vê. Se eu souber falar, só isso já tá bom. Só, vem gente, vem na célula, vem cá para vocês verem. A Sara está curando as meninas lá na célula dela. Gente, vem cá e vê. O pastor, ele botou a mão sobre a pessoa ali, ela foi curada. Vem cá, gente, e vê. Jesus está operando ali. Gente, vem cá e vê. Se eu souber falar só isso, vem e vê, já tá bom. Só que muitas das vezes nós ficamos presos no campo da mente. Nós não estamos lá na cadeia, presos aqui, em conceitos, em crenças que nos tiraram da vida, abundância do bom pastor. O bom pastor tem cuidado de nós, e Ele vai continuar cuidando. Nós vamos, em alguns momentos, deixa eu ficar aqui em cima, em alguns momentos, estar no lugar onde nós vamos. Tem lugares, montanhas que as ovelhas vão subir, que elas estão correndo perigo, mas o cajado do pastor vai lá e puxa elas de volta. Coloca nos ombros e leva ela para o lugar seguro, para o lugar de proteção. O inimigo fica até rugindo em volta, ele fica até querendo tragar, mas o nosso Deus, Ele é maior. A palavra de Deus fala: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não temos nada a temer. Se partirmos hoje, como o nosso irmão Adenilson, que partiu ontem, da Metodista Central, está sendo velado lá agora. Vamos deixar um legado de entender que Deus cuida de tudo. Nossa preocupação é como é que vai ficar a esposa, o filho. Quem vai cuidar é Deus. Deus cuida, melhor do que eu e você. Deus cuida de nós.